Estamos iniciando o mês de fevereiro. Não tem tema não, mas é o fevereiro do sobrenatural. Vou estar convidando aqui a minha digníssima esposa. Pedi o Felipe para colocar para a gente João 11, do 1 assim em diante. Irmãos, a leitura é um pouquinho longa, mas é uma história maravilhosa, uma história linda, que assim que eu comecei a pesquisar, derreteu o meu coração. Mas antes disso, para dar um breve testemunho para os irmãos, e hoje tudo veio a calhar, que hoje a sogra levou Bernardo para o culto das crianças na igreja dela. Então era para acontecer dessa forma mesmo. Por falar em sobrenatural, há uns anos atrás, a Cassiane me levou, porque na época eu só estava indo para os lugares arrastado, ou levado por alguém. E Deus usou uma irmã, que era muito conhecida da Cassiane, minha também. E ela virou para mim e falou: Fábio, eu te vejo com terno, gravata. E não era com louvor não, era pregando a palavra. E logo depois ela olhou para Cassiane e falou que o nosso ministério era junto. E de uns anos para cá eu venho falando com a Cassiane sobre isso, falando: olha o que Deus falou, olha a promessa que Deus fez, olha o que Deus falou. E domingo eu cheguei em casa, eu brinquei com ela e falei: rapaz, você pregou aí domingo, hein? E ela falou: foi bom? Eu falei: foi bom demais. E hoje o Senhor colocou o meu coração para que a leitura fosse ela que fizesse. E o que eu queria deixar para os irmãos é que, independente do tempo, independente da forma, do minuto, das circunstâncias que foi falado algo para você, se você se colocar em Deus, aquilo que foi falado e liberado sobre a sua vida vai acontecer. Então eu queria pedir que o Felipe colocasse para a gente, né, João capítulo 11, e a Cassiane vai estar lendo. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Pode passar, Felipe. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os seus cabelos. Pode passar. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está morto, muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apredejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar.
Pensavam que Jesus falava que apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E, por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive, crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixe-nos ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Amém. Você pode dar um aplauso para a leitora da noite? Amém. Por que eu fiz questão da gente ler todos os versículos? Para que a gente pudesse entender toda a história, porque a gente ouve a passagem sobre a morte,
de Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro, é conhecida demais, até as crianças ouvem falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas o interessante, e onde a gente quer se ater essa noite, é no todo desenrolar da história. É nós nos colocando como essas pessoas que presenciaram o que Jesus fez e o que Jesus faz. Essas pessoas do passado, como Marta e Maria, como os judeus daquela época, somos nós nos dias de hoje. Nós temos andado, nós temos tido a oportunidade de ter acesso e contato com Jesus. O último caso mais recente nosso aqui, se eu vou conseguir falar sem chorar, já estou chorando, foi da Isis. Nós oramos, nós pedimos, mas o poder de operar a cura foi de Jesus, foi de Deus. Nós vimos isso. Foi quase que palpável a cura da Isis para nós. Então nada nos difere das pessoas que viveram isso com Jesus. E eu já me peguei falando isso, Caio. Eu acredito que vocês também. Falando, não, na época de Jesus, as pessoas tinham contato, nós somos muito diferentes, nós estamos muito aquém de quem foram os discípulos e quem andou com Jesus. Quem já pensou, já falou isso? Só eu? Mas eu acredito que algumas pessoas. Enquanto que na verdade não, o mesmo Cristo do passado que ressuscitou Lázaro, o mesmo Cristo do passado que ressuscitou, é o mesmo Cristo de ontem, de hoje, vai ser o de eternamente. A prova disso é a atmosfera que está nesse lugar. Eu separei alguns tópicos para a gente estar conversando e pensando. Eu acredito que algumas pessoas nesse ano de 2026, com a virada do ano, precisam de algo sobrenatural. Eu preciso de algo sobrenatural. Acho que todos nós precisamos de algo. Seja uma causa na justiça que está dada como perdida, seja uma cura de um ente querido, seja alguém que está internado nesse momento em estado terminal. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja, não vou citar nomes, mas são pessoas muito queridas nossos, líderes nossos, que estão passando por um período que precisam de cura, que para os médicos já é meio que ladeira abaixo, no dito popular, mas que precisam de algo sobrenatural. E com isso eu separei algumas coisas para nós pensarmos. A primeira é João 35. Coloca aí, Felipe, por favor. 11:35. O que está escrito aqui, irmãos? O que está escrito aqui? Amém. A Bíblia vai dizer nesse texto que Lázaro já estava morto há 4 dias. E Marta e Maria, elas achavam que se Jesus estivesse ali, não deixaria o seu amigo morrer. E a Bíblia vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Nós não amamos um estranho, nós amamos alguém que nós andamos. Por que eu amo o Jesus, que a gente é amigo? Porque tem anos, no momento que eu mais precisei, ele e Tite estenderam a mão para mim. E dali foi gerada uma história que hoje nós somos amigos a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Esse é um deles, são vários aqui que me ajudaram, então estou citando um casal, no caso. E então a Bíblia vai falar que Lázaro já estava 4 dias morto. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele ficou sabendo, ele fica mais 2 dias ainda onde ele estava. Tinham 2 dias que Lázaro tinha morrido. E as pessoas que estavam próximas a Lázaro já tinham dado o decreto que ele não viria mais voltar à vida.
Ele não poderia mais voltar à vida, tinham 2 dias. E depois que Jesus fica sabendo, ele ainda fica mais 2 dias onde ele estava. Ou seja, quando ele voltou, se inteiraram 4 dias. E Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro já tinha mau cheiro, Marcelo. A gente pode imaginar que ele já estava em estado de decomposição. Então, se a gente for olhar por esse ângulo, é um motivo legítimo para que Marta, Maria, Marta e Maria e as outras pessoas achassem que Jesus não ia ressuscitar o seu irmão, que já estava se decompondo. Então é um motivo legítimo, correto? Não. A resposta seria sim, se estivesse se tratando, Marcelo, de alguém que não andasse com Jesus. A resposta seria sim, se estivesse se tratando de alguém que não tivesse tido experiências com Jesus. Eu vou usar um exemplo mais claro para a gente poder entender. O processo, eu e a Cassiane, nós passamos alguns anos. Nós tivemos 3 perdas antes do Bernardo. E eu não vou falar de tudo, mas eu vou falar do final. Na 3ª perda, eu me lembro que nas primeiras perdas, eu pensava comigo, não quero mais, eu desisto. E a Cassiane falava, eu ainda acredito. Na segunda eu falava, eu não quero mais. E ela falava, eu continuo confiando. E na 3ª, eu falei, a que preço a gente vai ter isso? E ela falou, eu continuo querendo. Sabe o que eu entendi? Sabe o que eu aprendi com isso? Com esse processo com a minha esposa? Hoje eu sei que perante a dificuldade, eu sei o que esperar da Cassiane. Então, se você e eu andamos com Jesus, vimos os sinais, vimos as curas, vemos tudo que Ele fez com a Isis, o que eu e você esperamos de Jesus? Por isso que eu falei que a resposta era não. Por eles andarem, a Bíblia vai dizer que os próprios judeus falavam que Ele curou o cego. Por que Ele não poderia ter curado Lázaro? Mas eles andaram, eles sabiam. Jesus falou mais de uma vez que a morte dele não era para dor, mas era para a vida, era para o nome de Deus ser glorificado. E mesmo assim, eles não creram. E aí eu fui pesquisar, eu sempre ouvi falar sobre esse versículo. Jesus chorou, e eu fui pesquisar por que Jesus chorou quando chegou perante as pessoas, e as pessoas ficaram cobrando isso dele, como se ele não estivesse ali, se o poder dele era como se o poder dele fosse limitado pela distância, cara. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo e o desespero do povo, porque não creram que ele poderia ressuscitar Lázaro, independente da situação e do momento que Lázaro estava. Isso traz para nós uma lição extraordinária. Assim como vocês, eu também quero viver sobrenatural de Deus. Mas para viver sobrenatural de Deus tem alguns princípios, tem toda uma estrada, tem todo um trajeto para seguir. Você só vai viver sobrenatural se você tiver tido experiências com Deus. As experiências que eu e você, nós temos tido com Jesus, deixa eu ler para não errar. As experiências que eu e você, nós temos tido com Jesus, nos leva a esperar o que dele? Mas não dê a resposta desse gatilho que tem na sua mente. Se permita refletir. As experiências que você tem tido tem te levado a esperar o que dele? Será que nós temos conhecido Deus da forma que nós deveríamos conhecer?
será que nós precisamos caminhar mais algumas léguas em processo de andar com Ele, de o conhecer, de querer o conhecer mais, de querer buscar mais, para nós vivermos sobrenatural? A Bíblia em Ezequiel fala sobre níveis de água, fala sobre níveis. Qual o nível que eu e você hoje estamos em Deus, para esperar viver sobrenatural dele? Porque nós estamos no mês de fevereiro, é o mês do sobrenatural, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver o sobrenatural de Deus nessa noite. Que Deus tem nos selecionado para nós vivermos isso. São várias instruções desse altar a respeito de algumas coisas. Eu estava brincando com o bispo outro dia, falando para ele, bispo, nesse altar já passaram pessoas falando sobre muitas coisas. E a gente vai vendo a cada palavra, a cada mensagem, a cada tempo que nós vivemos, nós temos visto e vivido instruções liberadas desse altar. E a instrução de hoje, nessa noite, é para nós nos envolvermos mais. A nossa altivez, a nossa mentalidade de nos conhecermos e de conhecermos mais do que A ou B, tem nos levado para um campo de incredulidade. Nós não vamos viver sobrenatural agarrados com o natural nas nossas costas como se fosse uma mochila. Nós vamos viver sobrenatural se nós deixarmos o Deus sobrenatural agir nas nossas vidas, de uma vez por todas e de uma única vez. Não é algo de faz de conta, é algo que é real. Deus, Jesus, são pessoas reais. Eles querem, vão habitar dentro de nós, mas para isso nós temos que querer, nós temos que deixar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos arrasta para a terra e viver aquilo que é do céu. Hoje eu fiz algo em casa que já tinha uns 4 anos que eu não fazia. E muitas das vezes pela correria, pelo tempo, eu não tenho vergonha de falar, quem me conhece sabe. Pela correria, por trabalho, por filho, por mudança radical de vida. Hoje eu consegui entrar para o meu quarto, Marcelo, fechar a porta, colocar lá o meu telefone, sentar no chão como eu sempre fiz e ficar simplesmente a sós com Deus, falando com Ele e sendo ministrado por Ele. E eu falei hoje com Deus, conversando, eu falei: Senhor, quanto tempo que eu não faço isso? Todas as coisas às vezes na correria. Temos a consagração às quintas-feiras, nós oramos sim, mas é uma coisa que é minha, é algo que é meu. E eu tinha me privado de fazer. E eu falando com Deus hoje, eu falei: Senhor, só falta agora, amanhã eu pegar a guitarra, sentar aqui e fazer como eu fazia com o violão. São momentos assim que nós precisamos ter com Deus. Se queremos viver sobrenatural, se queremos conhecê-lo mais, nós precisamos de tempo com Ele. Nós precisamos de experiências com Ele. Nós precisamos dormir com Ele, acordar com Ele, estudar com Ele, trabalhar com Ele. Teve um dia que nós entramos aqui num debate bom, que algumas pessoas estavam compartilhando a respeito de experiências de oração. E eu falei com algumas pessoas que eu ia trabalhar, quando eu trabalhava de moto, eu ia orando na moto, e uma pessoa: mas essa oração não vale. Eu falei: claro que vale. E aí eu me lembrei de um missionário, acho que a gente ouviu lá em BH, quando a gente foi no Clamor pelas Nações, que ele falava que ele não lembrava de 1 minuto que ele tinha parado para orar, mas ele também não lembrava de 1 minuto que ele parou de orar. Deu para entender? Ele não lembrava 1 minuto que ele tirou um tempo para orar, mas também ele não lembrava 1 minuto que ele parou de orar. Ele orava em todo o tempo. E eu não sei se vocês perceberam uma coincidência. Teve uma palavra ofertória que eu falei a respeito dos mais antigos,
que consultavam a Deus para tudo. Vocês lembram disso? Que para trocar de carro, para pintar, até para pintar a casa, eles falavam sobre isso. E o pastor Mário, na quarta-feira passada, quando veio aqui, ele falou quase que a mesma coisa. Ou seja, Deus está nos chamando e nos levando a nós voltarmos à origem de tudo. Nós voltarmos aonde o lugar onde nós começamos. Voltar para o seu quarto, voltar para o lugar onde você tinha costume de orar, voltar para o monte, ir naquela irmã que você tinha o costume de ir orar. Eu vou lá na irmã Tati para ela orar por mim, porque sempre que ela orou por mim, ela tinha uma palavra para mim. É nós voltarmos, deixar a altivez. A Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, e nós temos avançado no Evangelho, glória a Deus por isso. Sou evangelista hoje, tem diáconos aqui, tem obreiros aqui, futuros pastores, mas a origem que nos formou e nos trouxe até aqui não pode ficar para trás ou ser esquecida, porque é ela que nos trouxe até aqui. Eu e você, nós somos pequeninos. Ele sim é grande. Nós somos pequeninos, Ele sim é grande. Nós não somos ninguém, Ele sim é grande. Para Ele nós somos valiosos, mas Ele é o todo valioso. Não há lugar melhor para se estar do que aqui nesse lugar. Uma presença melhor que nós possamos querer, a não ser do que a presença dEle. Cassiane chegou em casa hoje, e hoje eu estava estudando a respeito do que falar. Eu vi que a rede social, as pessoas, a igreja está escandalizada com um assunto que todo mundo acho que já sabe o que é, uma canção. E são vários os pontos de vista, as pessoas falando sobre isso, sobre aquilo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas as pessoas não estão vendo que tudo isso é para distrair o povo de Deus e tirar o foco. O bispo falou do descende, algo foi extraordinário, e logo depois acontece uma notícia dessa para tentar tirar o foco daquilo que foi liberado sobre o Brasil. Eu não estou nem aí para a canção que é polêmica ou não é. Eu estou aí para aquilo que Cristo pensa a respeito da igreja. Eu estou aí para o que Cristo pensa a respeito de mim. Eu não tenho que ficar preocupado em dizer se sim ou não, quando que Cristo que é o juiz. Eu só tenho que buscar a presença dele, e só ela me basta. Só ela me basta. Porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu ando pelo que eu creio. Foi por crer que eu estou aqui. É por crer que você está aqui. É por crer que as coisas têm acontecido na sua vida. É por crer que milagres têm acontecido. É por crer que nós hoje temos uma igreja forte e relevante nesse lugar. É por crer. Não é por aquilo que nós vemos. É por aquilo que nós podemos alcançar. Deus realiza em nós e através de nós. Lembrei de algo. Tudo que o profético é produzido, a gente vê os reflexos até nas crianças, Tati. Hoje eu fiquei muito feliz, agora um pouco antes da gente vir para a igreja. E tem tudo a ver que os nossos filhos, eles vão herdar de nós. Se somos loucos, apaixonados pelo Senhor, automaticamente é quase que 100% de nossos filhos serem parecidos com a gente. E não me levem a mal,
todo crente que é louco, apaixonado pelo Senhor, ele é meio esquisito. Ele é meio esquisito. E hoje a Cassiane chegou em casa e a gente foi levar o Bernardo hoje na creche. E a Cassiane falou que quando chegou, botou a mochila nas costas dele, ele logo entrou. Não chorou, não fez nada. Aí, do outro lado, o Nicolas, neto da Fabrícia, chorando para poder entrar para a creche. Esqueci o nome dela. A mãe dele segurando ele para dar a hora dele entrar. Ele não queria, ele queria entrar antes dele ser chamado para entrar. E aí a Cassiane falou, mas de duas crianças, que a Isabela também, que foi, chorou que não queria voltar para casa. E aí a Cassiane falou de uma outra criança também. E eu falei assim, Cassiane, as crianças da nossa igreja, num bom sentido, são esquisitas também. Eu sempre falei isso aqui. As crianças da nossa igreja, elas correm para o altar para ficar no altar. E isso é algo que o profético produz. É a diferença que o Senhor faz nas nossas vidas. Os nossos filhos, eles já começam a herdar. Sabe por que as crianças correram para entrar para escolas? Porque elas já conseguiram identificar que aquilo ali é bom para elas. Irmãos, se até as crianças já conseguem identificar o que é bom para elas, o que está faltando para você e para mim? O que está faltando para você e para mim se entregar de uma vez por todas para o Senhor e deixar Ele fazer a obra, se até as crianças já identificaram aquilo que é bom? Tem outro lugar para ir. Não tem nenhum outro tipo de água para beber que vá saciar a sua sede, a não ser as águas do Espírito Santo de Deus. Hoje eu estou bem à vontade para falar, porque o Senhor tem liberdade. Hoje eu entendo que o Senhor tem liberdade total na minha vida, e eu só vou falar aquilo que Ele quer que eu fale, independente se vai ser bom para algumas pessoas ou não. Mas eu tenho que levar a palavra que Ele coloca no meu coração. E a palavra para nós hoje é para nós deixarmos de tentar resolver as coisas com as nossas mãos. É de nós pararmos de tentar dar um jeito nas coisas e deixar aquele que nos criou terminar a boa obra. Que a Bíblia fala que a obra que Ele começou, Ele não terminou. Se Ele não terminou, é porque ainda falta, irmãos. Eu e você, nós não somos superiores a ninguém, pelo contrário. Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, e nós estávamos falando, Arthur, a respeito do critério de Cristo para escolher os discípulos. Né, Iago? Jesus não olhou para os melhores, Ele olhou para o potencial que essas pessoas tinham, mas eram pessoas que eram completamente descredibilizadas. Você se assemelha com algumas dessas pessoas? Eu sim. Porque toda descredibilidade que o mundo te deu ou te oferece, Jesus, Ele te vê completamente diferente, e ao contrário disso. Os grandes homens e grandes mulheres de Deus hoje, se você parar para conversar com elas, o passado dela, quando ela começaram a apresentar para você, foi de pessoas que não acreditaram nela, pessoas que humilharam ela, pessoas que disseram que elas não seriam nada, pais e mães que disseram que elas não chegariam a lugar nenhum, e hoje são pessoas que são potencial nas mãos do Senhor. Aqui meu primo, que não deixa mentir, assim, quando a gente era novo, moleque ainda, algumas pessoas olhavam e falavam: o filho de fulano de tal não vai dar em nada. Filho de fulano de tal não vai ser nada na vida. Realmente, aos olhos dessas pessoas eu continuo não sendo nada, mas para o Senhor eu sou amado dele. Para o Senhor a Bíblia me chama de príncipe, a Bíblia te chama de princesa. Então quando as pessoas tentarem te menosprezar, lembre-se disso.
Eu sou para você, para essa pessoa, eu sou tudo isso que você imagina. Mas para o Senhor eu sou visto como príncipe. Eu sou visto como alguém valioso. Eu sou visto como alguém valiosa, como princesa. Hoje eu parei num lugar de costume estratégico e dois amigos nossos aí da rua viraram para mim e falaram assim: Fabinho, eu e o amigo aqui vamos lá na tua igreja. Eu falei: amém, aí sim. Se você olhar para os dois, você vai falar assim: caramba, vai lembrar de Lázaro, Marcelo. Um com a cara toda ralada, que já caiu de bêbado na rua umas 10 vezes. E o outro que está tão magro de cheirar cocaína que eu acho que deve pesar uns 40 quilos. Só que o meu dever, Monique, é ser exemplo para eles. Agora, quem vai fazer a transformação na vida deles? Não sou eu, é Cristo. Eu não posso cansar, eu não posso parar. Essa verdade que tem nos transformado tem que ser compartilhada com outras pessoas. Essa verdade que tem nos transformado tem que ser vista e ouvida por outras pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? É o sobrenatural de Deus. É Ele que não me faz julgar, é Ele que não me faz ver os erros das pessoas. É Ele que fez eu acreditar em mim. É Ele que fez você acreditar em você, mesmo quando o mundo tinha dito que não tinha mais jeito. É sobrenatural, Patrícia. Quantos dias, Patrícia, sentada, dormindo sentada? 30 dias. Quando tudo estava inclinando para receber uma notícia ruim, eu lembro que eu e a Cassiane, a gente estava deitado e a Cassiane falou assim: a Isis não deu previsão de alta. Aquilo doeu o meu coração, que eu fiquei a noite toda lutando e conversando com o Senhor. Aí um dia nós estávamos sentados em casa e ela virou para mim e falou: a Isis vai ter alta amanhã. Eu lembro que teve um dia, estávamos eu, o Felipe, acho que o Ricardo foi até entregar algo para o Felipe e para o irmão Kleber aqui. Eu não esqueço das coisas. Eu sou ruim de gravar nome, mas de fato eu não esqueço. E o Ricardo falou algumas coisas para o Felipe que Deus deu para ele entregar. E eu virei para o Felipe e falei assim: Felipe, eu não sei o que é, não sei se ele vai lembrar disso, mas de repente Deus está chamando você e a Patrícia para uma responsabilidade na área de oração. Você lembra disso? E é exatamente o que Jesus falou para Marta. A morte de Lázaro não é para o mal, é para o nome do Senhor ser glorificado. Vocês veem uma semelhança? O que a Isis passou não foi para a morte, foi para o nome do Senhor ser glorificado. Envolveu toda a igreja e nós vivemos isso. E nós hoje podemos testemunhar o milagre na vida da Isis. Nós, Cassiane, várias outras pessoas aqui viveram o milagre. E outras estão vivendo o milagre. Sandra, levanta tua mão direita aí. Em nome de Jesus. Deus agora vai enviar a libertação, a cura emocional, para que esse sobrenatural chegue na vida da Isabela e transforme de uma vez por todas.
Você crê? Você pode fechar os seus olhos? Poderoso. Marisa também. Eida também. E nós vamos, aqueles que conseguirem, que eu não vou conseguir, se você quiser ficar de pé, e nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Que nós não andamos pelo que nós cremos, pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos, que é no Senhor que nós cremos. Grave eternidade, grave Deus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Mediante tudo que foi falado e ministrado, Jesus hoje, 100%, é tudo que eu preciso para viver. E eu queria convidar você que ainda não aceitou a Cristo, ou você que ainda não se posicionou em Cristo, para você levantar as suas mãos, ou você vir até aqui à frente, declarando que você aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas não olhe por aquilo que você vê, olhe por que você crê. Ah, evangelista, tem muita coisa que eu preciso largar, eu também. Tem muita coisa que eu preciso deixar, eu também. Mas um passo que nós damos para o Senhor, Ele pode mudar toda a nossa trajetória. O passado, eu e você, nós não podemos mudar mais, mas o nosso futuro, ele está intacto em Deus. Existe alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante suas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e
uma das vantagens de nós estarmos ministrando a palavra é que nós podemos ver o semblante das pessoas. Como elas começam quando nós estamos falando e como elas terminam depois que terminamos de falar. Eu sei que pessoas aqui foram tocadas pelo Espírito Santo. Eu sei que pessoas aqui, o Senhor tocou nessa noite. Então eu te convido nessa noite para você aceitar o Senhor como Salvador, como o único Salvador da sua vida. Só levante suas mãos, não precisa ter medo. O que vai ser de mim no futuro? O futuro está com o Senhor. Não há ninguém, eu não tenho costume de alongar, eu não tenho costume de... Na verdade, tudo isso é muito novo para mim, até de fazer apelo. Então vou convidar mais uma vez. Existe alguém essa noite que queira aceitar a Jesus como Salvador? Levante uma de suas mãos. Se você não quiser vir até aqui, só levante uma de suas mãos, que eu vou até você e vou te dar um abraço e vou orar por você. Não existe, então amém, que o Senhor te dê uma outra oportunidade, que exista uma outra oportunidade. Agora eu queria fazer um outro convite. Você que queira receber oração por alguma coisa, algum motivo na sua vida, levante uma de suas mãos que nós vamos estar orando, para nós podermos pedir ao Senhor para que toque na sua vida. Gente, como eu falei antes, eu sou ruim de nome. É Ellen, desde pequenininho que eu esqueci o nome da Ellen. Luiz Flávio. Luiz, você lembra de mim? Não. A gente não se conhece, mas eu te conheço. Você mora em Santa Luz, mora lá perto da padaria, na esquina lá do mercado do Verônica. Outro dia você passou por mim, eu estava lá. Eu tomo café lá quase todos os dias. Eu vou levar a Cassiane às vezes, a Cassiane trabalha naquele mercado. E você passou, e o Senhor, Ele me incomodou para falar algo para você. Só que eu pensei, Senhor, eu não conheço o rapaz, eu vou abordar ele no meio da rua. E hoje você está aqui. Quando você chegou com ela e sentou, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Não sei o motivo das suas lágrimas. Eu não sei se a realidade que você está vivendo hoje é parecida com o que eu vivia uns anos atrás. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor hoje está enxugando todas as suas lágrimas. Por isso que vale a pena, cara. Por isso que tudo que a gente passou no passado que não destruiu a gente, trouxe a gente até aqui com experiências para a gente poder compartilhar. Flávio, Deus tem um futuro brilhante para você, para Ellen, para o neném de vocês. Você quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Senhor, nós te entregamos a vida do Luiz Flávio aqui nas suas mãos. Deus, o teu filho está aqui dizendo que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, porque de todos os presentes que nós poderíamos receber nessa noite,
Ó Deus, a vida do Luiz Flávio, ó Deus, se entregando aos seus pés. Ó Deus, é maravilhoso, porque a tua palavra diz que existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Não existe festa quando tocamos, quando cantamos, ou quando oramos, ou quando dançamos, mas existe festa quando alguém se arrepende, Senhor. Ah, Deus, toma o teu filho em tuas mãos, cuida dele, Senhor, cuida dos passos deles, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dele e da vida da Hélice. Ah, Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor, porque desde quando chegamos aqui nesse lugar, ó Deus, é nítido que o Senhor já estava, o Senhor já tinha preparado tudo hoje para a vida e a libertação do Luiz Flávio, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque não é pelo que nós vemos, Pai, é pelo que nós cremos, Pai. Toma a vida deles em tuas mãos, Pai. A oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Luiz Flávio, olha aqui para mim. Essa aqui é a Tatiane, a diaconisa Tatiane, esse aqui é o diácono Ricardo. São pessoas que têm cuidado das pessoas que estão chegando nesse lugar. Eu fui cuidado, Luiz, e todos nós precisamos de alguém para cuidar de nós. Eles vão pegar o número de vocês, o contato de vocês. Não sei se vocês estão morando aqui. Estão morando lá, maravilha. Você está de volta para casa. Você tem um lar novo. Eu quero sentar com você depois que Tati e Ricardo sentar. Eu quero sentar com você. Eu quero contar minha história para você. Para você entender que existe esperança. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, você pode se levantar e trazer e depositar aqui no gasofilácio.
Cecília agora nesse momento, Senhor. Pai amado, a Andréia veio pedir, a Nathalie passou por esse Peniel. A Nathalie é chegada minha. Deus, então em nome de Jesus, Pai, toma a vida da Cecília em tuas mãos. A Andréia falou que ela não está bem e hoje nós estamos iniciando, Senhor, o mês do sobrenatural, Senhor. Deus, então tudo aquilo que a Cecília necessita, Senhor, nesse momento, nessa noite, Senhor, aonde ela está, Senhor. Deus, Senhor, a Vitinha, Senhor, nós falamos aqui, te louvamos e te agradecemos pela vida da Isis, pelo milagre. Então, ó Deus, te entregamos a vida da Cecília também nesse momento, Senhor. Pai amado, seca as mãos dos médicos, Senhor. Ah, Espírito Santo, assim como eu estava conversando com o Leozinho hoje, Pai, que ele falou que o acidente que ele teve, o médico veio falar com ele que ele precisaria de outra cirurgia. E quando ele falou que o outro médico falou que ele não precisava, ele perguntou para ele se ele já teria agradecido a Deus nesse dia. Senhor, é o que eu te peço, que o Senhor envie médicos, ó Pai, que creem no Senhor para cuidar da Cecília. Senhor, porque quando nós entendemos, Pai, que quando o natural não tem mais vez, é a hora que o sobrenatural ele acontece. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, profetizamos. Temos aprendido que palavras liberadas no mundo espiritual se tornam decretos, Pai. Liberamos uma palavra de cura sobre a vida da Cecília nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Espírito Santo, faça a tua vontade, Senhor. Cumpra o teu querer, Senhor. Pai amado, é a oração que nós te fazemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Erga suas mãos, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente agora, mas para sempre. E todos digam: amém. Ministério Palavra de Vida. Aleluia. Levante suas mãos, aplauda o Senhor, porque é noite de festa. Every blessing and every day that I breathe, your love is the reason for my smile, and the hope that I always carry for everything you